É bem verdade que um dia de folga no meio, final ou mesmo no início da semana não é nada mal. Poder passear, dormir até mais tarde, talvez até viajar, é uma das várias coisas que se pode fazer com um dia de feriado como o de hoje. O Dia do Trabalho. Não querendo ser chato, ou mesmo um estraga-prazer ao final de um dia de descanso, mas, você já parou para pensar em como surgiu o Dia do Trabalho? Por que criariam um dia de descanso justamente em nome de algo completamente antagônico a tal data? Apesar de parecer bem óbvio, não custa dar uma refrescada na memória. O Dia do Trabalho pode até ter sido criado por uma ou várias leis votadas no Congresso, mas não porque os políticos daquela época eram benevolentes e comprometidos com a causa do trabalhador, e sim porque houve pressão de vários meios para que isso chegasse a ocorrer. No Brasil, a data foi promulgada em 1924 por meio de decreto pelo então presidente Arthur Bernardes, após protestos populares e movimentos iniciados pelos imigrantes presentes no país. Sim, eles mesmos, os imigrantes. E, independente de cunho político, filosófico ou partidário, creio que você concorde que uma carga horária de 12 até 13 horas por 6 ou às vezes 7 dias ininterruptamente durante todo o mês, sem folga, e em condições extremamente precárias, não seja algo que pode ou pudesse ser tolerado, mesmo lá, naqueles longínquos anos. Mas, era isto que ocorria, com muitas vezes, crianças de muito pouca idade fazendo parte do quadro laboral das indústrias de todo o país. Voltando um pouco na história, lembra que enfatizei a questão dos imigrantes nos movimentos de protesto aqui no Brasil em 1924? Sim, eles tiveram papel importante na criação do feriado do 1º de maio. A verdade é que muitos deles já tinham vivenciado aquela situação em outros países ou mesmo tinham informação de que seus pais ou avós tivessem passado por tal momento em algum lugar do passado de suas origens. E o 1º Dia do Trabalho foi criado nos Estados Unidos. Não por meio de decreto presidencial ou lei, e sim, por um grupo de trabalhadores que se opuseram aos patrões e ao próprio Estado para que pudessem ter um dia de folga. Diferente daqui, o Dia do Trabalho é comemorado nos Estados Unidos e no Canadá na primeira segunda-feira de setembro. É isso. O 1º Dia do Trabalho americano foi comemorado na cidade de Nova York em 5 de setembro de 1882, quando milhares de trabalhadores e suas famílias foram à Union Square para passar um dia no parque. Não era um feriado nacional, mas foi organizado por um sindicato para homenagear os trabalhadores e seus esforços com um raro dia de folga entre o dia 4 de julho e o Dia de Ação de Graças. Houve piqueniques e um desfile, mas também houve protestos. Os trabalhadores se reuniram não apenas para descansar e comemorar, mas também para exigir salários justos, o fim do trabalho infantil e o direito de organizar sindicatos. Durante o período conhecido como Revolução Industrial, muitos trabalhos eram difíceis, sujos e perigosos. As pessoas trabalhavam 12 horas por dia, 6 dias por semana, sem direitos trabalhistas, como férias, assistência médica e pensões, e se você fosse jovem, é provável que fizesse trabalhos braçais em vez de aprender a ler e fazer contas. Crianças de até 10 anos trabalhavam em alguns dos lugares mais perigosos, como minas de carvão ou fábricas com tanques ferventes ou máquinas perigosas. Para conseguir melhores salários, jornada de trabalho mais curta e condições mais seguras, os trabalhadores começaram a formar sindicatos nos Estados Unidos e no Canadá, mas as empresas para as quais trabalhavam se opuseram fortemente a esse propósito e reprimiram as greves. Às vezes, isso resultava em violentas batalhas entre trabalhadores e empresários e a polícia sempre apoiava os empresários, o que até os militares também faziam. Nos anos seguintes, a ideia do Dia do Trabalho tornou-se popular nos Estados Unidos, com comemorações oficiais chegando a 30 estados.
Foi então que aconteceu o violento motim de Haymarket Square de 1886, que resultou na morte de vários policiais e trabalhadores em Chicago e na execução de 4 dirigentes sindicais. Em memória disso, muitos grupos trabalhistas e políticos em todo o mundo adotaram Haymarket Square em 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Em 1894, o presidente Grover Cleveland assinou a lei que tornava o Dia do Trabalho feriado nacional nos Estados Unidos, poucos dias depois de enviar 12.000 soldados para acabar com uma violenta greve ferroviária que resultou na morte de várias pessoas. A data original de setembro foi mantida, em parte para evitar associações mais radicais com o 1º de maio. O Canadá também criou seu Dia do Trabalho em 1894. Apesar desse novo feriado, ainda demoraria muito para que as mudanças desejadas pelos trabalhadores se concretizassem. Em 1918, durante a Grande Depressão, que deixou milhões de pessoas desempregadas, o presidente Franklin Roosevelt assinou uma lei que estabelecia uma jornada de trabalho de 8 horas, uma semana de trabalho de 5 dias e o fim do trabalho infantil, as primeiras proteções federais para os Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos e o Canadá comemoram o Dia do Trabalho, a maioria das crianças nos dois países desfruta de um dia de folga da escola. Mas é importante lembrar que houve um tempo em que todo dia era dia de trabalho para as crianças nos Estados Unidos e no Canadá e, infelizmente, esse fato continua verdadeiro para milhões de crianças em todo o mundo. Embora o Dia do Trabalho tenha evoluído desde então, e cada vez mais tem se tornando uma oportunidade para feriados com gastos no varejo e viagens em vez de uma celebração direta do trabalho, é importante reconhecer uma contribuição vital do movimento trabalhista para garantir direitos básicos, como um dia de trabalho de 8 horas, férias remuneradas e assistência médica. Infelizmente, hoje em dia, o Dia do Trabalho muitas vezes se torna mais sobre o consumo do que o trabalho, e não está claro se está ajudando a chamar a atenção para as preocupações dos trabalhadores e desempregados. Sei que é chato dizer o óbvio, mas é difícil seguir em frente sem que antes possamos saber pelo menos, de onde estamos vindo. Bom descanso de resto do Dia do Trabalho.